Fala, mergulhões, tudo beleza, meus irmãos? Já quero desejar boas-vindas a você que veio aqui para a página Apneia Sub para poder aprender um pouco mais sobre pesca submarina. E o assunto de hoje eu vou falar sobre manobra de valsalva, que é um assunto muito bacana de se falar, que é a dúvida de muitos mergulhões também. Muita gente chega na página perguntando: pô, Brian, como é que eu faço para poder aprender a fazer a manobra de valsalva? Muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas têm dificuldade para poder executar essa manobra. E hoje eu vou poder tirar essa dúvida de vocês, retirar toda a dúvida que vocês tiverem em relação a esse assunto, tá bom? Para você que não conhece a página Apneia Sub, nós somos uma página voltada para pesca submarina, que nós compartilhamos assuntos sobre pesca, legislação da pesca, damos dicas de pesca submarina, cursos, peixes que são proibidos, peixes que são liberados. Então aqui a gente abrange assim, uma área bem completa, bem ampla da pesca submarina e também outros assuntos que vão surgindo aí ao longo dos anos, né? A gente não pode ficar também só engessado em uma coisa, a gente tem que estar sempre aprendendo coisas novas e nosso canal, nossa página, ela trabalha dessa forma. E se você não conhece nosso canal no YouTube, aqui já deixei até aberto para poder vocês verem, nosso canal no YouTube, mergulhões, no início do mês ele estava com 1.000 e poucas pessoas, assim, e em um mês a gente conseguiu colocar aí aproximadamente 11 mil inscritos. E, pô, estou muito feliz com o alcance do nosso canal no YouTube. Se você não conhece, vou deixar aqui o link, tem no nosso perfil também, é só você clicar ali, você já consegue acessar. Tem bem detalhado no nosso perfil, nossa bio. É só você ir lá e clicar que você consegue ver. E o assunto de hoje, mergulhões, é a manobra de valsalva, que muitos mergulhões têm dúvida. Muita gente chega perguntando na página: pô, Brian, como eu faço para poder executar a manobra de valsalva? Quando eu devo fazer a manobra de valsalva? Por que eu não consigo fazer a manobra de valsalva? E todas essas dúvidas eu vou tirar nesse vídeo de hoje. Então fica com a gente até o final. Não pule nenhuma etapa, porque tudo que eu vou falar aqui hoje vai servir para poder você colocar em prática e conseguir tanto fazer a manobra de valsalva como executar ela com perfeição. Geralmente quando a gente está mergulhando, a gente sente muita dor no ouvido. E por que a gente sente essa dor quando a gente está começando ali no mergulho, ou pratica pouco a pesca submarina, ou então mergulho livre, ou então mergulho autônomo? Quando a gente vai mergulhar, a gente começa a sentir dor. Aí a gente chega ali aproximadamente nos 4 metros e começa a sentir dor. Por que a gente sente essa dor? É exatamente por conta da pressão. Se você não sabe, no mar a gente está submetido à pressão atmosférica também. Não só a pressão atmosférica, mas também a pressão da água. Quando a gente começa a emergir, a pressão faz com que o ar que está no nosso ouvido, ali no ouvido externo, ele comece a entrar. Então, quando ele começa a entrar, essa diferença de pressão causa em nós uma dor, porque o ar ele começa a ser empurrado contra o nosso tímpano. Então, é importante, mergulhão, a gente efetuar uma manobra para poder equalizar as pressões, tanto a pressão interna quanto a pressão externa. Então, aí que entra a manobra de valsalva, que é utilizada para poder equalizar essas pressões. Como eu faço, mergulhão, a manobra de valsalva? Como ela é feita? A manobra de valsalva, você tem que prender o seu nariz com o dedo indicador e o polegar. Você prende o nariz, prende a narina, prende bem a narina e você vai fazer uma força como se você fosse soar o nariz. Tem quando a gente vai soar o nariz, mas essa força não pode ser repentina e ela também não pode ser você não pode fazer a manobra com pouca força. Você tem que colocar uma pressão ali que é para poder empurrar o ar que está sendo comprimido contra o seu ouvido, fazer com que esse ar ele seja expelido para uma outra cavidade, uma cavidade mais externa. Ele está sendo empurrado para dentro e você vai fazer uma pressão de dentro, tampando o nariz e soprando ar. Com essa pressão você vai conseguir expelir esse ar para uma próxima cavidade, uma cavidade mais externa. Então é dessa forma que a gente consegue fazer a manobra de valsalva. Eu, Brian, particularmente,
eu não pressiono o nariz. Eu, com a máscara no rosto, eu pego e só empurro aqui, ó. Empurro utilizando o dedo indicador e o polegar. Empurro a própria máscara contra a minha narina. Assim o ar ele não vaza e eu consigo fazer a manobra de Valsalva. Eu, particularmente, quando faço a manobra, se eu prender meu nariz, ataca minha rinite, ataca tudo e eu começo a espirrar dentro d'água. Então, desse jeito, para mim, é melhor. E quando eu devo fazer a manobra de Valsalva? É uma dúvida também que muitos mergulhões têm. Eu devo fazer quando eu estou descendo, quando eu estou subindo, faço na superfície da água. Quando eu devo fazer a manobra de Valsalva? A manobra de Valsalva ela deve ser feita quando o mergulhador estiver imergindo. Quando ele começa a sentir a pressão nos ouvidos, o ouvido doer, é nesse momento que ele vai efetuar a manobra de Valsalva. Então, quando ele começa a descer, chegou nos 4 metros aproximadamente ali, como eu falei anteriormente, você faz a manobra de Valsalva. Continuo descendo, alcancei 8 metros, mais 4 metros ali, faço novamente a manobra de Valsalva. Cheguei aos 12. Se eu sentir dor no ouvido, incômodo, faço novamente a manobra de Valsalva. E o retorno à superfície você não precisa fazer ela, tá bom? Você só faz ela quando você está imergindo, quando você está descendo. E agora, mergulhões, eu vou passar para vocês uma imagem onde vocês vão conseguir ver como é dividido o nosso ouvido. O nosso ouvido ele é dividido em 3 partes. Ele é dividido em ouvido externo, que é constituído pela orelha e canal auditivo, como a gente consegue ver nessa imagem aqui. Ele é dividido também entre o ouvido médio, onde fica o tímpano e a trompa de Eustáquio. E por último tem o ouvido interno, onde ficam os canais semicirculares e o labirinto, que é responsável pelo equilíbrio. Como a gente pode ver nessa imagem aqui, quando tem uma diferença de pressão do meio do ouvido externo com o ouvido médio, é nesse momento que a gente começa a sentir dor no ouvido. Em quais situações eu não consigo fazer a manobra de Valsalva? Isso também acontece muito. Quando você está começando a mergulhar, é muito normal você não conseguir executar a manobra de Valsalva com tanta maestria, tanta perfeição, porque você está começando, o seu corpo está se adaptando a esse novo meio, ao mergulho. Então você pode sim acabar sentindo dificuldade para poder fazer a manobra de Valsalva. Mas a partir do momento que você começa a fazer com frequência, isso se torna mais fácil. Então você consegue fazer com mais facilidade. Porém, existem algumas situações em que você não vai conseguir fazer. Quando você estiver gripado, congestionado, quando você estiver resfriado, são situações em que você não vai conseguir fazer a manobra de Valsalva. Às vezes você consegue fazer em um ouvido, não consegue fazer no outro. Uma observação bacana a se fazer é que quando você estiver fazendo a manobra de Valsalva, um ouvido equalizou e o outro não, você retorna à superfície, você retorna à profundidade um pouco do limite que você estava e você inclina o seu ouvido para a superfície, a parte que não está equalizando. No caso, meu ouvido direito não está equalizando. Inclino ele para a superfície e executo a manobra, para poder facilitar a liberação do ar. Então, dessa forma, a gente vai conseguir fazer a equalização dos nossos ouvidos. Caso você não consiga de forma alguma, mergulhão, você não está resfriado, não está congestionado, e você tentou essa técnica e não conseguiu, vale a pena você procurar um médico para saber se está tudo certo com seus ouvidos, tá bom? Não force, isso é algo que você não deve fazer em hipótese alguma. Muitos mergulhões antigamente ensinavam dessa forma, pessoas antigas ensinavam dessa forma para poder forçar, que aí o ouvido ele iria acostumar, mas essa não é o ensinamento correto, esse não é o ensinamento correto. Você tem que efetuar a manobra de Valsalva, porque se você não fizer, você pode acabar rompendo os seus tímpanos, aí você pode estar comprometendo o seu mergulho para o resto da tua vida. Você pode ficar impedido de mergulhar por conta desse acidente. Então, é muito importante você executar a manobra de Valsalva de forma correta e executar ela perfeitamente. Esse foi o vídeo de hoje, mergulhões, vídeo rápido.
e bem explicativo em relação à manobra de valsalva. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, entre em contato conosco, nos mande uma mensagem ou pode deixar um comentário aqui. Não esqueça de seguir o nosso Instagram, de seguir a nossa página no YouTube. Você vai estar nos ajudando muito e também podendo aprender um pouco mais sobre esse novo mundo. E você que já conhece a pesca submarina e já pratica, muito obrigado por ter ficado conosco até o final desse vídeo e só temos que agradecer. Forte abraço, mergulhões, e até o próximo vídeo.